É um momento novo, tempo de incertezas. O que será do amanhã? Que planeta sobrará depois dessa onda, depois desse susto? Ficar com o que é e despertar a intuição para agir com tranquilidade e paz e em consonância com o todo é algo que para muitas de nós, mulheres, está muito longe e necessita de práticas espirituais extraordinárias. No entanto, essa capacidade de exalar criação, construir uma paz interna, equalizar ambientes, mover sentidos e inspirar está contida dentro de cada uma de nós, mulheres. Como trazer a espiritualidade e o misticismo para o nosso cotidiano? Como despertar a conexão sagrada através do feminino que está presente em todas nós? Como receber da Mãe Terra os caminhos da sustentabilidade e da cocriação em nossa própria maternidade. Para conversar com a gente sobre esse e outros temas, nós recebemos na quarta-feira a querida Milena Olive, mulher, mãe, multitarefas, inteligência fora do comum, muitas histórias pessoais de desconstrução de modelos em nome da manutenção da sua sensibilidade. Foi uma conversa linda. Acompanhe. A gente está fazendo assim, Milena, essa semana, eu estou convidando, e na semana passada também já comecei esse movimento, de convidar mulheres que possam trazer histórias inspiradoras para amenizar esse isolamento que a gente tem vivido, que não é comum, que não é natural à nossa natureza feminina, estarmos separadas. E, no entanto, a gente tem percebido que, apesar de estarmos isoladas, apesar de estarmos cada um na sua casa, mentalmente nós estamos unidas e mais do que nunca. Mentalmente nós temos vontade de conversar com outras mulheres, vontade de se inspirar com suas histórias e perceber que não existe um modelo único de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional. A gente está vivendo um tempo de transição, percebo eu, de choque de monstros, sabe? De mudança de paradigma total, e assim, a identidade feminina está no meio disso tudo. Principalmente essa identidade de mãe. A gente está percebendo que o modelo não serve mais e que a gente tem que criar nossos filhos de uma forma como a gente não aprendeu, e que a gente não tem mais um mundo para olhar para o retrovisor, né? A gente só tem o mundo à frente e cabe a nós dar um passo sem ter o chão embaixo. Dar o passo sem ter o chão embaixo. Mas isso eu acho próprio do universo feminino e na condição de co-criadora da realidade, né? E, no entanto, esse virou o grande elo, a grande forma da gente estar se unindo. Resgatar essa linguagem feminina, essa força, esse poder do encontro, esse lugar onde a gente, mesmo que distante fisicamente, mas que a gente está num campo mental de aceitação e de reconhecimento da diferença da outra e de apropriação de algumas ideias. Que a gente pode sim criar um estilo de vida em que caiba a todo mundo, porque o mundo daqui para frente é um mundo que tem que caber principalmente a diversidade. E esse chão passado já ruiu. E isso pode criar, numa boa, isso vai criar muita ansiedade, crise, pânico, mulheres enlouquecidas e homens também. Mas como que eu posso dizer? Até polêmico, porque quando a gente começa a abordar o tema mãe, vem muitas crenças, vem muitos estereótipos, né? Então, é um assunto delicado e que a gente já vem conversando desde a época do Sagrado Feminino. Lembra que a gente ia fazer uma roda de sagrado especial para falar de mãe, e aí todo mundo ficou meio, calma aí, mãe é sagrada, né? Como é que você vai falar de mãe? E é delicado realmente, mas a gente não tem mais para onde fugir, sabe? São assuntos que precisam realmente serem ressignificados de uma certa forma, até mesmo para a gente tirar esse peso, né? Porque acaba que a gente carrega o peso. Essa palavra é muito forte, são apenas 3 letras, mas é uma palavra assim que carrega, né, não só a questão da ancestralidade, mas ela carrega, faz uma pressão muito grande, e aí fica uma linha muito tênue entre esse sagrado e esse humano, que a gente não consegue até então conectar, né, porque existe essa conexão. A gente nem pode levar a coisa muito ao sagrado, mas também não pode trazer tanto para o humano, então tem que encontrar aí um caminho de equilíbrio e que traga um pouco mais de alento, né, de acolhimento, que é uma das palavras-chave aí que envolve esse universo de mãe, né, que é o acolhimento e a paciência também, né? Então, vamos ver como é que a gente vai desenrolar esse tema aí, né? Eu pensei várias coisas ontem, quase nem dormi direito porque eu fiquei pensando, né? Eu ouvi a fala da Cirlei ontem de manhã, né? Não acompanhei ao vivo, mas eu assisti lá no
seus stories depois, e quando ela fala, né, que quando você faz essa pergunta, que mãe é você, né, essa pergunta a gente não reflete sobre ela no dia a dia, né, mas quando alguém te pergunta isso, você para pensar, e aí foi uma coisa também que eu parei para pensar, né, quem é essa mãe que está em mim, quem é essa mãe que eu trago, quem é essa mãe que eu carrego dentro da minha ancestralidade, das mulheres que conviveram comigo. E aí eu fiz uma reflexão, evitei que fosse muito profunda, porque já era tarde da noite e eu ia ficar pensando nisso a noite toda, né? Mas eu consegui me posicionar, né? Eu consigo, depois pensar sobre isso, né? De você dar essa oportunidade da gente pensar sobre isso, eu consigo entender, eu consegui separar, sabe? Eu consegui personificar, porque a gente é várias mães, né? Mas quem tem mais de um filho, né? Quem tem mais de um filho tem que ser... Se você tem 3 filhos, tem que ser 3 mães diferentes aí. São 3 identidades, Enfim, são 3. Então é uma proposta assim para você realmente refletir qual é o seu papel nesse momento, né? E você vai me perguntar ou você quer que eu continue aqui falando? Porque... Não, eu quero perguntar, e diante de toda essa, foi como eu coloquei na apresentação, né? Você traz na sua biografia momentos de escolhas muito decisivas. E até onde eu pude observar o critério das suas escolhas decisivas no curso da biografia natural, de coisas práticas, ele sempre partiu da sensibilidade, desse lugar outro, de conexão com algo que é maior e justifica suas decisões. E isso, como eu observo, algo muito particular e que a grande maioria das mulheres está desconectada. Eu gostaria de ouvir isso, porque eu acho que esse lugar, desse lugar da sensibilidade como fator fundamental de uma decisão importante, né? Isso é uma coisa que deve ser compartilhada e deve ser inspirada, porque todas nós temos isso e muitas vezes, você sabe, a gente negligencia, né? Bom, assim, eu vou começar a minha fala dizendo que eu nunca me imaginei mãe, sabe? Quando eu era criança, eu não brincava de casinha, assim, de mãe, pai, filho. Eu não tinha isso. As minhas bonecas eram minhas alunas, né? Então, desde pequena, essa minha professora colocava todas elas sentadas assim no sofá com meu quadro de giz que minha mãe comprou para mim na época, e eu dava aula para elas, né? Então, eu sempre tive essa pegada de ensinar, de passar conhecimento. Mas eu me imaginava casada, eu não me imaginava sozinha, mas eu também não me imaginava mãe. Eu não me imaginava grávida, sabe? E aí começou a questão. Porque, tipo assim, como assim? Né? Se a nossa geração traz essa coisa de casar, ter filho, né? Traz essa cobrança, vamos dizer. E eu me sentia desconectada justamente com essa fala da maioria. Eu falei, gente, eu sou um peixe fora d'água, porque eu sou a única que eu não me imagino assim. Será que eu vim com defeito de fábrica? De fábrica. Sim, mas aí quando eu dizia isso, eu ouvi assim, você não pode ter filho? Sabe, porque parece que é uma justificativa. Quando você não se vê mãe, né, quando você não se imagina nesse papel, parece que você tem algo de errado e que você está dando isso como justificativa, mas que no fundo, você quer desempenhar esse papel. E comigo não foi assim. Eu casei muito cedo, né, e casei também sem essa proposta de ter filhos. A pressão de ter filho veio, né, do externo, veio das influências externas, porque quando você está noiva, perguntam quando você vai casar. Quando você casa, pergunta quando que o filho vai nascer. Aí nasce um filho, pergunta quando que você vai dar um irmãozinho para ele. E assim, eu sempre fui muito rebelde. Rebelde, eu acho que no bom sentido, porque eu nunca gostei de rótulo, nunca gostei de padrão, nunca gostei de seguir a manada. Porque eu entendia, de uma certa forma, dentro de mim, que não é assim, sabe? Tem mais coisas aí. Não é simplesmente isso, que é superficial. Existem mais coisas. Que cada um de nós é um universo, né? E aí, quando eu saía à rua, eu olhava para as pessoas que eu não conhecia e imaginava assim, gente, cada um tem uma história. E eu me sentia, assim, com uma curiosidade, sabe? Como é que será a história dessa pessoa? O que será que ela vive?
Então eu já vim moldando, né, trazendo esse conteúdo do meu inconsciente para até direcionar os meus estudos, que foram muito loucos, né, com áreas completamente diferentes. Como uma boa sagitariana. Pois é, eu atirava, né, a flecha para aquilo que me interessava, né, e hoje, né, assim, de hoje não, de um tempo para cá eu consigo conectar todos esses conhecimentos, sabe, para poder desempenhar o meu trabalho, que eu ainda também estou em fase de descoberta, né, porque o mundo, ele é instável, a gente que tem a ilusão de que ele está estável, né, e agora a gente está sem o chão, porque a gente já perdeu um pouco as referências. Então, quando você pergunta que mãe sou eu posso te dizer que eu sou uma mãe em construção, e eu vou sempre ser essa mãe em construção, né, por que eu digo isso? Porque eu tenho 2 filhos, né, e foram situações completamente diferentes. O primeiro filho, que já vai fazer 20 anos agora em outubro, Medo. Pois é. Então, Foi meu aluno. Ai. Nesse caso, assim, eu sou 2 mães, aí eu consigo me identificar como 2 mães. A mãe do primeiro, né, que foi uma situação, assim, que chegou para mim já com 5 anos de idade, não teve um processo gestacional biológico, não teve um processo gestacional emocional, né, não teve esse processo. E quando eu recebo, né, um filho praticamente pronto, que eu não precisei ensinar a andar, que eu não precisei ensinar a falar, que eu não precisei, sabe, que eu não passei por essas etapas anteriores e eu não sei, né, de fato, como ele passou essas etapas, e desde a primeira vez que ele chega para mim, eu reconheço já como meu filho. Porque eu sempre acreditei que as pessoas, elas vêm para a gente, para o nosso convívio, por uma razão maior, né? Então não é porque não nasceu da minha barriga, porque eu não gerei, que ele não seja o meu filho. Então eu não gosto nem do termo filho do coração, porque ele é meu filho, e pronto, né? É filho. Mas independente disso, né, dele ter vindo nessas condições, ou se tivesse também sido gerado por mim, né, biologicamente falando, eu tinha uma idade, né, eu já estava com 20, quase 30 anos, devia estar com uns 27 anos na época, e se ele tivesse nascido de mim, ele teria nascido, né, eu ia estar bem mais nova, e era um outro momento meu. Então imagina, chega uma criança e olha para você e fala assim: oi mãe, tudo bem? E aí é uma estranheza. Eu falei: como assim mãe? Na minha cabeça, né? Como assim mãe? Eu não sou mãe. Como assim mãe, né? Porque a mãe é uma construção, né? A gente não nasce pronta para ser mãe. Existe um instinto, né? Existe tudo isso, existe o preparo, né, que a gente tem com as mães, que a gente convive, mas eu não vim pronta. Nem para um, nem para outro. E aí, o que aconteceu nesse primeiro filho? Aconteceu que eu fui para ele a mãe que a minha mãe foi para mim, porque era a referência que eu tinha na época, né? Então, eu reproduzi nele a criação que a minha mãe me deu. Porque eu não sabia fazer diferente, né? E as mulheres que eu convivi, porque, por exemplo, a minha mãe é a última filha, né? Ela tem mais 2 irmãs, então o resto é tudo homem, minha avó teve uns 15 filhos. Então, ela tem uma presença muito masculina na criação dela, né? A minha avó, ela foi a última, então minha avó já tinha uma certa idade quando teve, na época, né? Então ela se espelhou muito nas irmãs, que eram mais velhas, são mais velhas, né? E mais próximas. E a minha mãe também não sabia como ser essa mãe. Então, olha que coisa doida, ela foi pegando e foi experimentando em mim. Então, eu fui uma cobaia ali, né? Embora eu tenha sido desejada, ela tenha, né? E aí, quando passou isso, eu era um pouco mais velha, eu convivi muito com as minhas tias por parte de pai, que tinham o mesmo perfil da minha mãe, de exigência, sabe? Ontem eu estava pensando nisso. Falei, a referência, porque o que acontece? Existe o arquétipo de mãe, né? O arquétipo é algo, um modelo perfeito, né? Que engloba tudo, é aquela coisa holística. Eu até separei aqui, para não fugir, né, do meu trabalho, essa carta do tarô, que é a Imperatriz, se dá para ver. Então, tá vendo? Ela tá grávida, vem aqui e tal. Ela é o arquétipo de mãe. É o arquétipo do acolhimento, da paciência, da resiliência. Ela sabe que nada está sob controle, né? Ela tem o tempo de esperar, porque ela inclusive,
rege aí as estações do ano, ela sabe que tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, ela perde uma filha, enfim. Nesse tarô aqui, que é o tarô mitológico, ela é Deméter, é a mãe de Perséfone, e ela vive na frequência, na sintonia das estações do ano. Então, no outono e no inverno, ela está lá mais chorosa, mais saudosa, mais recolhida. Na primavera e no verão, ela está mais exuberante, né? Então, ela representa aí uma gestação, mas não só uma gestação de filho, de pessoa, mas uma gestação de ideias, de projetos. Ela traz para a materialidade, ela concretiza, ela pare, sabe? Ela pare aquele filho, que pode ser um projeto seu e que pode ser um filho mesmo. Né? Então, esse é o arquétipo. E aí, esse arquétipo, ele tem tudo de sagrado. E aí você coloca lá mais arquétipos, a Virgem Maria, né? Essas mulheres, né, mães, e que a gente confunde com a mãe humana. Porque a mãe humana é super falha. Então, existe uma ideia, como é que eu vou dizer? A mãe que você imagina na sua cabeça, né? Uma mãe que você criou na sua psique, e tem a mãe humana, que é a sua mãe. E elas não dialogam, porque a mãe que você cria aí na sua psique, ela é perfeita. E aí a sua mãe biológica não é. Ela é ser humano como você, e ela falha. Começou o conflito, né? Sim, começou a dor, né? Começou a dor. Aí, por isso que na terapia, o complexo que é trabalhado em primeira instância é o materno. Né? Porque mesmo que o filho seja desejado, que você cuide com muito amor e carinho, vai ter, né? Vão existir conflitos aí nessa relação. Então, essa mãe que a gente pensa, né? Ela é uma mãe que tem uma pitadinha da sua professora, tem uma pitadinha da sua mãe, tem uma pitadinha da sua tia, da sua avó, e você reúne essas qualidades, né? E constrói essa mãe, né? Esse equivalente psicológico de mãe que a gente conhece. Então aí começa toda a questão. Então eu fui uma mãe no susto. E aí eu tive 2 momentos, né? Esse com o meu primeiro filho, de ser uma mãe como a minha mãe era para mim. Então foi uma herança. Quando eu me dei conta disso, já era um pouco tarde. Não que minha mãe tenha sido uma péssima mãe, mas eu comecei a perceber, eu agi muito no automático, eu percebi que aquela não era o eu mãe. Sabe? Quem sou eu como mãe? Não sou aquilo. Né? Mesmo porque por esse meu jeito rebelde de quebrar padrão, de não dar satisfação, de fazer o que eu quero e tudo, isso batia no conflito com a minha mãe, porque ela achava... Era uma contradição, né? Sim. Tipo assim, vivia de fato aquela contradição. Como que eu criei uma mulher, que eu estou criando uma mulher, estou ensinando valores a essa mulher, claro que os valores que fazem sentido para mim permanecem, né? Mas como que eu formei uma mulher que é rebelde e que não vai dar satisfação para a sociedade, ela vai fazer o que é melhor para ela, sabe? E hoje a minha mãe entende a minha posição e ela respeita, mas foram muitos anos de trabalho terapêutico, inclusive, né, para poder eu conseguir entender o que era eu, o que era dela. Agora, eu tenho um filho mais novo de 1 ano e 8 meses, vai fazer 2 anos agora no meio do ano, então quer dizer, uma diferença de um filho para outro de 20 anos, e eu já sou a mãe dessa criança menor, já é mais eu, né? Pouquíssimas coisas eu uso da referência de mãe que eu tive. Isso, como eu falei, inclui a minha mãe, a minha avó, a minha tia, essa referência que eu trago. Então eu sou mais tranquila, até porque também a idade vai fazendo a gente amadurecer, né? E essa busca pelo autoconhecimento, ela começa no teu entendimento. Isso é de qualquer pessoa, sabe? Seja homem, seja... A Anne falou que a gente devia sempre ser mãe depois dos 40 anos, concordo. Ai, mas assim, tem um lado... Porque eu, particularmente, eu tô depois dos 40 vivendo a melhor fase da minha vida, a nível de consciência. Entende? Mas eu sou muito grata às minhas experiências anteriores, que me fizeram possibilitar assim, esse grau de evolução, né? Se eu não tivesse tido esse primeiro filho, provavelmente eu estaria fazendo criando esse como a minha mãe me criou. Então foi fundamental, tudo na minha vida foi fundamental, tudo contribuiu para eu ser quem eu sou hoje e vai contribuir para ser quem eu vou ser daqui a um tempo, né, que a gente não sabe o que vai acontecer nesse mundo, mas esse eu mãe, né, que eu exerço, aí passei a exercer esse eu mãe com o mais velho também,
Mesmo, né, mesmo que ele já esteja mais velho, eu consigo agora ter mais paciência. Porque a gente, uma das coisas da gente ser mãe depois dos 40, eu engravidei com 38, né? Vou fazer 42 esse ano. Uma das coisas é a paciência, mas isso também depende da pessoa, isso tem que ser trabalhado, né? Você acha que o seu filho mais velho hoje ele reconhece o fluxo dessa evolução sua como mulher? Que para ele reconhecer isso é muito fundamental para a construção psíquica dele, né? Olha, Cássia, assim, eu comecei a ter mais problemas, mais desafios, não problemas, né, com o meu filho mais velho quando ele começou a entrar na adolescência. Isso aí é toda mãe sofre, né? Mas o que acontece? Quando ele chegou, né, e tudo, eu estava até sem trabalho, desempregada, né? Eu estava trabalhando em casa, eu tinha um ateliê, né? Criei essa veia empreendedora ali para poder lidar com a chegada dele, porque não fazia sentido ele chegar e eu colocar ele numa creche. Então eu fui mãe dele mesmo, assim, 24 horas por dia. Eu recusei todos os empregos que vieram depois disso, que eu falei, não, eu tenho que cuidar. E eu comecei a cuidar, então eu sempre fui muito junto, eu botava para dormir, eu cantava musiquinha, eu contava história, eu via desenho, 500 vezes o mesmo desenho. Tudo isso eu fiz, acompanhava na natação, na capoeira, no Kung Fu, enfim, no futebol. Eu fui muito presente, né? Isso é uma coisa que eu acho fundamental, porque eu acho assim, ter filho é uma coisa muito séria, sabe? Primeiro que é um ser que, saindo de você ou não, é um ser desconhecido. Então essa relação precisa ser construída de alguma forma, porque você precisa se conectar com aquele ser, né? E eu mergulhei nisso. Então eu sempre encarei a maternidade com muita seriedade, sabe? E o que eu mudaria na criação do meu primeiro filho é porque eu sempre fui muito rígida com ele, né? Então, eu acho que se fosse hoje, eu pegaria mais leve em alguns pontos, porque eu reproduzia a rigidez que minha mãe tinha comigo. Mas foi um momento, né? Tinha que ser dessa forma, e ok. Hoje, eu sou mais tranquila, mas porque eu também vim amadurecendo ao longo do tempo, como pessoa, né? Eu não pensei no caso assim, eu vou fazer um amadurecimento emocional, um processo de autoconhecimento para criar meus filhos. Não, é para mim. Porque, né, não é egoísmo, você faz para você, para poder reverberar à sua volta. Então isso vai sendo atingido. Então hoje, ele até te falei que eu conversei com ele nesses dias, ele entende, porque ele já está também entrando num processo de amadurecimento, né? Ele sabe que tudo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer, né? A gente tem uma convivência, ele não mora comigo, a gente tem uma convivência, ele sabe tudo que eu doei, né? E que eu faria tudo novamente, que eu abriria a mão de tudo novamente para poder ficar com ele, né? Acompanhar ele. E foi uma coisa muito legal, sabe? Foi uma coisa muito linda. E uma fala dele, quando ele tinha, assim, acho que uns 6 anos de idade, ele falou para mim assim, mãe, sabe o que aconteceu? Porque criança, né, até os 7 anos, ela tem a pineal dela não está calcificada, então ela tem uma conexão direta com a espiritualidade, né? E aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que aconteceu? Eu falei, não, meu filho, aconteceu que lá no céu, quando eu vim, né, quando eu ia vir, olha só, ele nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum. Quando eu vim para cá, eu falei para Deus, não é essa minha mãe. Você está me colocando para nascer na mãe errada. Essa não é a minha mãe. Mas, por uma questão kármica, ele precisou passar por esse processo até chegar a mãe dele de verdade, que sou eu, né? Mas ele falava isso, não, lá em cima, quando eu estava lá em cima, é como se ele tivesse ficado esperando eu ter o filho, né? E ele precisava encarnar, e eu não tinha nunca. E aí ele teve que encarnar em outra pessoa, né? Teve que vir por outro veículo para chegar até a mim. E foi uma fala dele que nunca eu esqueci. E depois, né, ele depois teve outras tiradas nesse sentido, mas eu acredito muito nisso. A gente conhece... Deixa eu resgatar aqui rapidinho a pergunta da Paola lá em cima, que ela falou assim, como lidar com o medo de ser mãe, com o medo de não dar conta desses modelos sociais e também de ter um medo pessoal de entrar num sofrimento, numa angústia qualquer, de não saber se reconhecer, construir essa mãe autêntica que a gente está conversando aqui.
como superar o medo de ser mãe. Paola já tá na hora, tá na Paola. Não vem de cobrança, não. Gente, olha... Não vem de cobrança, não. Não tem que ter modelo, sabe? Você tem referência, não tem que ter modelo. Porque na hora você vai saber o que fazer. Aí entra a tua intuição, entra o teu instinto, entra a tua conexão com você mesmo, né? Com a divindade que está em você, que vai reger todas as áreas da sua vida. Mas muito desse medo ele é construído, né? Quando você, por exemplo, quando você quer adotar uma criança, as pessoas em volta falam o quê? Mas não nasceu de você, você não sabe quem é essa pessoa, quais são as características que ela vai ter, e, enfim, você não sabe da ancestralidade dela, o que ela traz, né? Qual o problema que ela vai apresentar. Isso é uma crença, né? Paola disse que está se preparando psicologicamente. Né? Nunca vai estar preparada, amiga. Você se prepara ao mesmo tempo, entendeu? É como a vida, né? É a imanência, você aposta e vai. E quando você engravida, né? As próprias mulheres, né? Isso que eu acho engraçado, os homens não têm essa fala, mas as próprias mulheres que estão desconectadas com esse sagrado feminino, né? Com essa sororidade, com esse acolhimento com a outra, fala assim, olha, o parto é horrível. Você vai ter parto normal? Nossa, isso dói muito. Vai ter cesariana? Nossa, a recuperação é horrível. Sabe? E o que eu fiz nesse sentido? Eu não ouvi. Aliás, eu ouvi, mas eu não escutei. Porque ouvir a gente ouve, né? Mas entrou aqui, saiu aqui, eu falei, é a minha experiência, é a minha vivência. Né? Eu vou me espelhar em outras pessoas, óbvio, a gente não está sozinho no mundo. Mas eu tenho que sentir. Né? Tanto é que quando eu fui ter o meu filho, eu era, acho que a mais velha que estava lá no centro cirúrgico, foram 14 partos, uma fábrica de bebês, né? Quando o Bento nasceu. E as enfermeiras iam medir a pressão das mães que estavam ali aguardando o seu parto. A pressão muito alta, e quando ela vinha medir a minha pressão normal, tranquila, e assim, eu cheguei a incomodar, porque as enfermeiras vinham e falaram assim, não é possível que você está tão tranquila. Eu falei, por que não? Porque não é o padrão. Porque você vai para aquela sala cheia de medo, porque você ouviu. Uma coisa que eu ouvi também no final da gravidez de uma mulher, que eu nem conheço, ela falou assim, aí dentro tá bom, né? Quero ver quando sair. Tipo assim, quando sair vai começar o terror na sua vida. Gente, sabe, não se fala isso. Para mim não surtiu efeito, né? Mas para outra pessoa que está nesse processo de medo, é complicado. Então foi tudo muito tranquilo para mim, mas a tranquilidade que você consegue é aquela que vem de dentro para fora, sabe? Você tem que ativar essa tranquilidade dentro de você. Você tem que fazer esse processo de autoconhecimento, embora o autoconhecimento seja um termo que está muito usado, muito vulgarizado, muito batido, mas é isso. Então quando você me apresenta como mística, né, o que é uma pessoa mística? É uma pessoa que não precisa de coisas externas para se conectar, né? Ela se conecta pelo autoconhecimento, ela pode usar ferramentas externas, sim, mas vem de dentro para fora. É uma religação, realmente uma ponte um pouco direta, né? E essa mística que eu trago, né, provavelmente de outras encarnações, ela que fez com que eu começasse a buscar essa mãe dentro de mim, né? E eu ainda estou buscando essa mãe. E é um dia de cada vez, né? Eu tenho um filho libriano, e tem um outro que é canceriano. E esse canceriano, assim, é um carrapato, né? Ele exige a minha presença emocional para ele o tempo inteiro. Então são duas pessoas completamente diferentes, mas que foram necessárias, que me ensinam. Então, assim, eu acho que também, além de perguntar quem é essa mãe, pergunta quem é esse filho, né? Sim. Quem é esse filho, né? O que a relação que a gente tem com os nossos filhos ensina sobre a gente, porque as nossas relações, elas são espelhos, né? Então eu sempre pergunto isso. Aconteceu um conflito aqui nessa relação de mãe e filho, ou na relação qualquer que seja. O que essa relação diz sobre mim? Não é sobre o outro, é sobre você, porque não existe o outro, né? Então, que mãe é você nesse momento? Né? Quando você observa e fala, quem é esse filho? O que ele está me ensinando? O que ele está trazendo? Então, por exemplo, esse modelo que a gente traz lá de trás, né? Tem que obedecer, tem que ter medo, tem que respeitar, com base na agressividade muitas vezes, com base na falta de empatia,
já há muito tempo que não existe mais. A gente está tendo uma crise nas relações humanas há muito tempo. Isso que a gente está vivendo hoje é só um pico. Né? É assim, vocês não estão entendendo, então toma aqui que agora vocês vão ter que entender. Porque quem hoje está em casa com seus filhos, né, que não está podendo ir para a escola e tudo, não sabe quem é esse filho. Porque esse filho... Agora está tendo oportunidade, né? Sim. Mas aí será que está aproveitando? Porque esse filho nasceu, foi para uma creche, aí depois ele foi para a escola, aí depois ele foi para natação, explicadora, não sei o que, ele vem para casa para dormir, e aí você tem aqueles momentos com ele. Mas você não conhece ele 24 horas por dia. Eu digo assim, eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de passar 24 horas por dia com meu filho, como eu passei com o primeiro, sabe? Eu consegui, isso é muito difícil, mas eu consegui estar 24 horas por dia. Então, esse confinamento não está me abalando nesse sentido, porque eu já estou acostumada a essa rotina. Né? Eu trabalho fora, mas é um trabalho que eu consigo ter uma flexibilidade, aí eu trabalho em casa, então, assim, eu consegui estar muito presente. Então, eu sei que muitas mulheres precisam sair para trabalhar, precisam colocar o filho aos cuidados de outra pessoa. Então, se hoje você está na sua casa, né, com essas pessoas, confinado com essas pessoas, é porque existe uma razão para você aprender a lidar de fato com essas pessoas, com a diferença dessas pessoas, né, a ter um olhar mais empático, uma comunicação mais empática aí. Isso vai te ensinar a crescer, não é para gerar conflito, sabe? Sim. Pelo contrário, para amortizar conflito e descobrir uma estratégia autêntica, né, própria daquela dinâmica ali, porque é aquele encontro de pessoas diferentes que cria esse novo modelo. Né? Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais usar essa palavra modelo, mas eu uso por falta de vocabulário mesmo, né? Na verdade é uma forma, é uma dinâmica, é um estado de estar junto autêntico, que se mudar um elemento daquele sistema, tudo vai mudar. Se um elemento sai, se um elemento chega, entende? Mas quem está aberto e com valores bem solidificados, aqueles que são mais essenciais, que vão fazer com que a gente siga para frente, entende? É nesse mundo que está por vir, porque hoje a gente confia no nosso coletivo familiar para começar a startar o mundo a posteriori, né? Pós-vírus. A gente começa, a partir disso, a gente ganha muito mais segurança do que a gente se jogar no desconhecido completo, né? Não tem como a gente se jogar no desconhecido completo sem essas referências familiares que a gente já construiu. Então, aí... Então, eu vou fazer a pergunta... desculpa. Não, aí a gente tem que encarar esse momento como o seguinte, é uma mudança de paradigma, é uma transição planetária que já está acontecendo há algum tempo, muitos não perceberam, né? Quem percebeu e falou... virou até um motivo de chacota lá 20 anos atrás, já estamos entrando na nova era, mas ninguém sabe o que é, isso é muito esotérico. Mas é isso. Então eu acho que essa mudança, a gente vai levar assim, lógico, né, as nossas referências passadas, mas é uma nova jornada. Né? A gente está aí... Qual é o valor que você não leva? Qual é o valor que você faz questão de deixar? Você não leva, que por você não passe. A competição é um valor que eu não levo. Sabe, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, a gente não está mais nesse momento, sabe, a gente está num momento colaborativo, e na verdade, a nossa espécie, né, as hipóteses para a gente estar aqui perdurando no planeta ainda, ela vem de uma base colaborativa antes da linguagem, sabe, eram as bases colaborativas, os grupos mais colaborativos, mais empáticos, eram os que conseguiam se adaptar melhor ao meio a sobreviver. Aqueles que não tinham essa colaboração, né, acabaram não indo adiante. Então, o que eu sempre questionei, como que pode, né, a nossa base de espécie, enquanto espécie, ser colaborativa, ser empática, e a gente chegar num ponto onde o individualismo está tão em evidência. Né? Então, o mundo vai acabar. Vai, graças a Deus, está acabando. Esse mundo está acabando, amém, Senhor. Eu não quero que volte ao normal. Porque o normal é ruim, né? O normal... Está sendo, né? Não, o normal trouxe a gente até aqui. Então, qual é o chamado? Volta lá atrás. Aí volta lá atrás. Volta na base. Qual é a base? É a empatia. Já dizia Humberto Maturana, que é um biólogo chileno. Tá? Né? E ele fala de empatia, de amorosidade. Ele fala da era do amor, né?
que começou lá atrás. A sustentabilidade da vida, né? Sim, a sustentabilidade da vida enquanto sistema. A gente inteiro, né? foi perdendo isso, né? Depois, né? Quando a gente começou a deixar de ser nômade, né? E aí começar a defender as nossas terras e as nossas coisas, a gente deixou isso de lado. Então, hoje, eu acho isso. Não tem mais espaço para competição. Não devemos criar nossos filhos, se temos mais de um, com base na competição. Eles são diferentes. Você tem que ser uma mãe diferente para cada um deles. Isso não diminui e nem aumenta o amor. Né? Pode ser que você tenha mais afinidade com um, não tenha tanto com o outro, então aquele que você não tem tanto precisa trabalhar mais essa questão energética. Né? Mas não cabe mais. Por isso que a gente quebra. Né? Quebra a economia, quebra o sistema político, quebra o sistema educacional, porque, na verdade, é uma crise de relação humana. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Porque se não fosse, não estaríamos aqui. Ou quem mora sozinho estaria confinado sozinho, e quem mora com várias pessoas estaria confinado com essas pessoas, né? Mas por quê? Porque se eu estou sozinha nesse confinamento, é porque eu tenho que trabalhar questões internas comigo, sem o diálogo próximo da presença do outro. E se eu estou num grupo familiar, né, da minha casa, é porque além de eu ter que trabalhar dentro de mim, eu também tenho que trabalhar as diferenças, os conflitos com essas pessoas que estão aqui. Então, convívio, né? Não é uma crise, é uma oportunidade, sabe? Eu enxergo como uma bênção, né? E é uma coisa que a gente tem que ser muito grato. O medo é normal, né? Ainda mais agora, para quem quer ser mãe. Nossa, como é que eu vou ter um filho agora nesse, né? Eu fico imaginando as mulheres grávidas aí que estão, né, tendo que ir para o hospital ter seus filhos. Mas as coisas são como tem que ser. Então, quando a gente exercita esse arquétipo, quando a gente se conecta à energia desse feminino em equilíbrio com a energia do masculino que tem dentro de todos nós, sejamos homens ou mulheres, a gente consegue, sabe, como é que eu vou dizer, desenvolver essa empatia, desenvolver esse novo olhar, consegue deixar, enxergar a coisa de uma forma mais profunda, né? Porque não é um vírus. Nós somos os vírus, né, do planeta há tantos anos, há tantos séculos. Então, isso na verdade, uma oportunidade, eu enxergo assim. Qual o valor que você blinda, você já colocou, e você blinda a competição. E qual o valor que vai ultrapassar você, que você faz questão de deixar lá no mundo a posteriori, nesse que a gente está construindo aí? Qual o valor que vale a pena ser levado para frente? O respeito, né? E como eu falei, a empatia. Porque não dá mais para viver num mundo sem empatia, sem uma comunicação empática. É aquela história, né? Por que eu vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo? É muito simples, sabe? Não é complicado. Na verdade, o nosso cérebro transforma tudo em algo mais complicado, mas não é tão complicado assim. Porque se eu não gosto que gritem comigo, por que eu vou gritar com o outro? Né? Por que eu vou gritar com meu filho? A gente grita, né? Porque não tem jeito. Além disso, né? É uma coisa que a gente tem que colocar, que os nossos filhos, por serem crianças, eles dialogam com a nossa criança interior. Então, quando você grita com seu filho, não é você que grita, é a sua criança ferida que está gritando. Né? Então, a gente tem que trabalhar, essa é a oportunidade, né, das mães, dos pais, que estão com seus filhos nas suas casas, deles trabalharem o lado lúdico deles, a criança interior deles. Coloca essa criança para brincar com seus filhos. Não é você adulto, porque essa criança está aí dentro de você. Então, quando você coloca essa criança para dialogar com seu filho, para brincar com seu filho, existe a empatia, o respeito e o amor. Quando o adulto chega, ele acha que pela criança ser menos experiente, ter menos idade, ela tem que fazer o que a gente quer, né? E a gente não respeita a personalidade dela, não respeita o choro dela, não respeita a frustração dela. Mas criança com criança se entende, por mais que haja algum conflito, que é normal. Então, se a minha criança está interagindo com a criança que o meu filho não tem, sabe? Não tem a falta de empatia, não tem a falta de respeito, porque somos duas crianças brincando. Então, está na hora da gente colocar essa criança nossa para agir, e ela vai trazer não só essa harmonia, como ela vai trazer também uma criatividade incrível para a gente poder encontrar soluções, né? E essas soluções terão que ser encontradas no agora,
Não adianta pensar, se pensar lá pra frente vai surtar, não adianta vai surtar, hoje, viver um dia de cada vez. Até porque o cotidiano está cobrando isso da gente, né? A gente não sabe até quando vai ficar essa situação, né? Presume-se que vai ficar ainda bastante tempo, só que cada dia é uma novidade. O cotidiano ele já está se desconstruindo, né? As situações, as demandas vão surgindo, assim. Com todo mundo que eu tenho conversado essa semana, tem trazido sempre algo assim, um estalo, nossa, essa situação, nossa, essa fala, nossa, eu reparei isso. Que são fatores, sim, de descalcificação da pineal mesmo, né? De reconexão. E a gente está de verdade experimentando isso. É extrasensório, né? Por isso é místico. Está sendo incômodo para muita gente porque está obrigando. Todos nós já saímos da nossa zona de conforto. Está obrigando a gente a se conectar com a nossa espiritualidade, porque isso aí transcende religião. A gente não estou falando de religião. Exatamente. Estou falando do divino dentro de você. É um dia de cada vez mesmo, Anne. Porque assim, gente, imagina... A gente no tarô tem a carta louco, né? Que é a carta 0 do tarô, onde ele faz uma jornada. A gente está nessa posição, carregando aquele saquinho nas costas, com algumas experiências, com aquilo que faz sentido para você. Mas você está entrando num abismo, né? E o dia está ensolarado, sabe? Tem montanhas, tem um visual super legal e você está indo sem chão, sabe? E isso nos obriga a estar no agora. Isso nos obriga a praticar a atenção plena. Esse momento é a única coisa que existe. Então, como será o meu futuro? O meu futuro vai ser construído, ele está sendo construído no agora. O que eu estou fazendo hoje? Porque o futuro vai virar um presente em algum momento e ele é o somatório das minhas atitudes no agora. E isso que as pessoas têm que ver. Não adianta ficar projetando, porque é especulação, é gerar expectativa. E aí vem todos os transtornos, ansiedade. Acúmulo de transtornos, é verdade. Você vai acumulando assim, nada está sob controle. A gente não tem controle sobre uma pandemia, a gente não tem controle sobre decisão de governo, a gente não tem controle se as escolas estão fechadas, a gente precisa que nossos filhos saiam para a escola. A gente não tem, então para que reclamar disso? Né? Sem contar que reclamar é você pedir 2 vezes por aquilo, né? Reclamar. Então você está reclamando. Né? Encontre soluções dentro de você, silencie sua mente, viva aquele momento. Lave a sua louça com amor, sabe? Estou lavando a minha louça, significa que a minha família teve alimento hoje para comer. Olha que bênção. Né? Eu acordei de manhã, estou bem de saúde. Olha quanta coisa que eu posso fazer nesse dia, mesmo estando em casa. Né? Quanto conteúdo que eu posso gerar para as pessoas, quanta leitura eu posso fazer, quantas horas de brincadeira eu posso ter com meu filho. O agora. Então, se eu estou lidando bem com o meu agora, eu sei que o meu futuro vai estar tudo bem também. Se eu estou lidando com o meu agora de uma forma desesperada, com medo, enfim, né, contaminada com essa energia do coletivo que está muito forte, se eu estou nesse lugar, eu sei que o meu futuro não vai ser tão legal, vai ser desastroso. E quando essa quarentena acabar e a gente puder sair nas ruas e trabalhar e tudo, a gente vai perceber que a gente perdeu um tempo danado se preocupando com o futuro, né? Em vez de fazer algo para a gente ter o autocuidado e ter o cuidado com a família e investir na nossa melhor versão. É isso que eu penso, né? Então, vamos fazer agora. É o agora. E vai ser o agora por muito tempo. Eu acho que nunca vai ser o agora por muito tempo. Nunca mais vai ser o futuro. A gente vai sair desse lugar, desse estado, né? A gente vai sair do futuro e vai sair do passado. E quem permanecer no futuro e no passado vai criar ainda mais os estados depressivos e de ansiedade. A ansiedade e a depressão, Então, é bem a metáfora disso. Milena, muito obrigada, adorei. Todo mundo gostou, tenho certeza.